Olá, queridos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para a gente estar aprendendo um pouquinho mais sobre as Escrituras, né? E hoje nós estamos vendo a lição número 7 da revista da CPAD, da IBD, que traz por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o seu textuário está em Efésios, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Que parede é essa? Que parede de separação é essa, né? Que povos são esses? Esses povos são os gentios, que somos nós, e os judeus, né? Então, desses povos, ele fez um. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, e sobre essa questão dessa separação. A separação entre os povos e também a separação com Deus, né? Que os judeus acreditavam da forma que os judeus acreditavam e tal. Então a gente vai estar vendo aqui primeiro que muro de separação é esse, né? Então esse muro, pessoal, ele era um muro divisor que ficava no templo na época de Jesus, na época de Paulo, né? Visto que Paulo e Jesus coexistiram na mesma época. Paulo nasceu provavelmente entre 5 e 10 anos de Jesus, né? E com fonte aqui na Bíblia de Jerusalém, na edição, no ano maravilhoso, né? No ano 1981, ano que eu nasci. Então, nesse ano, na parte cronológica, no quadro cronológico dessa Bíblia de Jerusalém, diz lá que Paulo deveria ter em torno de 23 anos, quando Jesus morreu e ressuscitou. Isso se a gente adotar ali a data de 10 anos, né? Quando Paulo nasceu, Jesus tinha 10 anos. Então, Paulo, se adotarmos essa data, Paulo tinha 23 anos quando Jesus morreu e ressuscitou. E nessa época, Paulo já estava sendo discipulado por Gamaliel, né? Que Gamaliel, como Paulo também era um fariseu, que a gente aprendeu já que nessa época, judeus, grandes escolas, né, grandes, digamos assim, religiosos da época eram os saduceus e os fariseus, né? Então, Paulo já estava recebendo a sua orientação farisaica, né? Já estava ali estudando com Gamaliel, que era o fariseu também. Então, Paulo, assim, não tinha Jesus como um cumpridor da lei, como a gente já conhece também, devido justamente, mais Paulo era um religioso, era um grande religioso. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então a gente começando sobre esse muro da separação, esse muro, essa parede de separação que estava no meio do templo. No livro de Flávio Joséfo, a gente vê o seguinte: os gentios estavam autorizados a entrar na parte externa da área delimitada no templo de Jerusalém. Essa grande área pavimentada em volta do templo e seus átrios internos eram determinados por uma colunata dupla de pilares de 10 metros de altura. O perímetro dessa área media 900 metros. Esse pátio externo também era chamado de Pátio dos Gentios. Mas os gentios eram fisicamente proibidos de acessar os pátios internos do templo por uma barreira de 1,4 metros de altura. Era o muro da inimizade, que é o que a gente acabou de ler aqui em Efésios 2 e 14. O historiador Flávio Joséfo informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios que não entrassem. Detalhe, gente. Os arqueólogos encontraram 2 placas dessa e dizia o seguinte: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Ou seja, era passivo de morte, não cumprimento dessa lei. Porque os gentios tinham um processo de purificação e tal, não era até para eles entrarem no templo, tinha essa questão desse ritual de purificação. E a gente vai ver lá em Atos, capítulo 21, do verso 16 ao 30, que justamente Paulo foi preso e condenado à morte pelos judeus. Assim, vamos dizer que
a gota d'água, né, que eles tinham que ter, como com Jesus, eles tinham que ter um motivo, né, para poder estar aprendendo e querendo calar aquele que manifestava o evangelho verdadeiro, né, aquele que seguia o caminho, né, que era um agitador, segundo eles. Diz assim: no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. No verso 27 diz assim: quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. É o que a gente acabou de ler, né, a questão dessa lei. Aí no verso 29 diz assim: anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. E aí decorre todo o julgamento e tudo mais. Mas para vocês entenderem a situação dessa parede, né, como a gente leu ali, era parede, muro da inimizade, né, essa parede de separação. E Jesus veio justamente para quebrar com tudo isso, acabar com essa separação. Paulo tinha entendido já, mas infelizmente os judeus ainda não tinham entendido. Então vamos seguir em frente aqui. A gente vai ver, são 3 tópicos. O tópico 1 diz sobre a obra expiatória da cruz de Cristo, que retirou a barreira que existia entre o povo e os aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios, né? Então a gente vai ver um pouco sobre essa obra expiatória. Começando aqui sobre a necessidade da expiação. A palavra expiação significa remir uma pessoa de um crime ou um erro cometido. Não traz o sentido de abolir o crime, mas sim remir a pessoa desse crime. Ou seja, não seria justo se ele simplesmente chegasse e falasse: não precisa pagar nada. Citar um exemplo: eu compro uma mercadoria numa venda, e aí chega o meu senhor e diz: Paulo comprou, mas eu estou abolindo desse compromisso, ele não precisa pagar nada. Não seria justo isso com o dono da mercearia, né? Porque, afinal de contas, ele prestou um serviço, eu comprei alguma coisa. Só que Jesus não fez isso. Jesus fez justamente o contrário. Jesus veio e falou: o que o Paulo consumiu? Tá, então, tá aqui, estou pagando esse valor. E daqui pra frente, o que ele acabar cometendo já está pago também, que é a graça, né? Não estou dizendo aqui da hiper graça, mas sim a graça de Deus. O que é a graça? Não é que não vamos pecar mais. Até tem um dizer que eu gosto muito, que diz que o salvo não é aquele que não peca mais. O salvo é aquele que não tem mais amor ao pecado, não tem prazer no pecado, né? É um assunto para a gente estudar isso daí por muito tempo. Mas é o que diz lá na passagem que fala sobre ser alvo como a neve, ser alvo como a lã, né? E ser alvo como a neve quer dizer que é o primeiro passo da santificação. Cristo morreu por nós, a neve vem de cima, né? Não cabe a nós fazermos nada. Ou seja, é dom gratuito. Porém, está escrito na Bíblia que nós devemos nos santificar, né? Porque nosso Deus é santo. Ou seja, alvos branco como a lã. Que a lã sai do carneirinho lá, ela não é já limpinha e tal. Nós precisamos ter o trabalho de tosquiar a ovelha, né? Para retirar a lã, ter que ter cuidado, senão machuca a ovelha.
Então assim, tem um zelo, tem um esforço, né? Então, e esse esforço é paulatinamente, né? Dia a dia, dia após dia. Mas é sempre estarmos buscando essa santificação, né? Então a obra expiatória foi isso. Ele veio, tanto que diz, né? Filhinhos, não pecais, mas se pecar, sabe que tem um advogado, né? Não é que ele está dizendo, Paulo também diz sobre isso, a questão não quer dizer que devemos pecar muito para que a graça seja abrangente. Não, claro que não, né? E aí, por aí vai. Mas voltando aqui ao assunto, a palavra expiação significa remir uma pessoa de um crime ocorrido, de um pecado ocorrido. E Jesus fez justamente isso, né? Em Romanos 5, 20 e 21, vemos que o contexto da passagem, essa obra expiatória de Cristo, expressa pela morte dele na cruz do Calvário, substituiu o pecador. A morte dele na cruz substitui o pecador. Esse ato expressa amor do Pai por meio de Jesus Cristo, né? E a abrangência do porquê isso, né? Por que chegou a esse ponto? Porque tanto que no Antigo Testamento as pessoas sacrificavam animais, exigia, né, o derramamento de sangue de um cordeiro puro, imaculado e tal. E Jesus foi esse nosso cordeiro, né? E o sacrifício do Antigo Testamento apontava para justamente sobre a obra de Cristo, né? Se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai ver que todo o Antigo Testamento, na verdade, está revelando partes desse Cristo, né? Está levando o povo a entender, na verdade, quando chegasse o Cristo. Que justamente é esse sacrifício, né? Que um inocente, o cordeirinho inocente, morreria pelo culpado, né? E esse cordeiro inocente morreu por nós, culpados. Então aí a gente vai ver a questão dessa obra expiatória. Por mais que o homem procurasse no Antigo Testamento manter puro diante de Deus, todas as tentativas foram em vão. Em Romanos 3 e 20, a gente vai ver que a lei era incapaz de justificar o homem diante de Deus. Então para que existia a lei? Hoje então não precisa mais de lei? Não. É outro assunto também que demanda muito tempo. Mas para a gente entender um pouquinho, é o que Paulo diz ali sobre a circuncisão. Os judeus precisavam ser circuncidados, era a lei. E não é à toa, Deus teve um motivo de exigir isso do seu povo, essa circuncisão. Mas Paulo explica que não é que não devemos mais ser circuncidados. Nós devemos, hoje, em 2020, nós devemos ainda ser circuncidados. Só que como Paulo diz, nossa circuncisão não é mais no corpo, na matéria, e sim na nossa mente, né? A circuncisão fala sobre o cuidado, sobre o dizer não, sobre a forma de vivermos, né? Ou seja, a circuncisão não é mais corpórea, mas como toda a lei não é mais na carne, mas sim na nossa alma, né? Nosso consciente, como Jesus também disse aos discípulos, né? Na época que Jesus estava aqui na terra, quando vieram perguntar, né, sobre o adultério e tal, sobre quando Jesus expressa ali as leis, ele fala, não, vocês leram que até aqui que aquele que for pego em adultério deverá ser apedrejado, né? Detalhe, era para ser os dois apedrejados, né? Mas eles queriam apedrejar apenas a mulher. Mas detalhe, né? Jesus disse o quê? Porém eu vos digo, aquele que olhar com olhos pecaminosos, aquele que cobiçar essa mulher, já pecou no seu coração. A gente sabe que o coração é um órgão vascular, mas quis dizer o quê? O coração é a nossa mente, né? Por isso que fala da metanoia, né? O cristianismo justamente é a questão da metanoia, que é a mudança de mente, né? Então é justamente isso. A lei hoje existe? Claro que existe. Só que no Antigo Testamento ela trazia uma lei externa. Jesus, quando veio, trouxe essa lei para dentro de nós, né? Por isso que aquele que falar mal do seu irmão, aquele que desejar mal do seu irmão, já o matou, né? Porque a gente já aprendeu também que palavras matam, né? Então a obra expiatória de Jesus foi justamente isso. Por isso que até o próprio Judas não aceitou Jesus, né? Acabou
traindo, né? Porque na verdade Judas achava que, como os judeus acreditavam que Jesus iria libertá-lo, o povo judeu, da opressão romana, né? Só que Jesus disse que o reino dele não é daqui, o reino dele é celestial. Claro, um ser celestial não vai viver aqui, né? Não tem como ele reinar aqui, o reino dele é de lá, né? Por isso que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas aqui não serão acrescentadas, porque se nós buscarmos ele e o que é dele, aqui vai ser acrescentado conforme a nossa necessidade. Bem, então, para a gente passar já no tópico 2, diz que pela paz Cristo fez um novo homem, né? A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus, uns com os outros. A gente lê lá em Romanos 5, no verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus se tornou assim a nossa única e perfeita ponte de ligação até Deus, porque ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, né? Jesus disse, né? Perguntaram para ele que queria ver Deus e tal, conhecer Deus. Falei: vocês não me conhecem, vocês estão tanto tempo comigo e ainda não sabem quem eu sou, né? João 1,18 diz: Jesus nos levou de volta ao Pai pelo seu sacrifício e estabeleceu a paz entre os homens e Deus. O que era impossível à lei tornou-se possível através da poderosa obra de Jesus, que veio a fim de cumprir a lei de Moisés e concluir de uma vez por todas toda a exigência da lei. E da mesma forma como por um só homem veio o pecado e a morte a muitos, assim também convinha que através de um só a morte fosse tragada pela vida de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a gente leu aqui no início aqui, né, que Jesus nos levou de volta ao Pai pelo seu sacrifício. Como assim de volta ao Pai? Se a gente for ler lá em Gênesis, essa parte aqui, diz lá, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 26 do capítulo 1, diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Mas a gente só vai ler lá no capítulo 2, lá que criou Eva, quando Adão teve um sonho. É porque na realidade aqui Deus criou a humanidade. E a gente vai ver também que o homem foi criado aqui. Mas lá na frente, no capítulo 2, no verso 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Mas não é aqui que o homem foi criado. Aqui foi criado um ser único, mas o homem, a humanidade, o ser humano foi criado lá no início, no capítulo 1, no verso 26, que diz: façamos o homem nossa mais semelhança. No verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ou seja, Deus criou a humanidade nele. Por isso que ele falou primeiro com ele. Se a gente for ver, sempre Deus fala com a matéria e aí ele cria, né? Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus. Então Deus, no verso 9, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Aí no verso 11, e disse Deus: cubra-se a terra, a vegetação, plantas que deem sementes. Ou seja, ele sempre falava com a matéria na hora de criar. Por isso que ele falou: façamos nós o homem nossa imagem e semelhança. E aí no verso 27 diz: criou Deus a sua imagem e semelhança. Então Deus nos criou. Quem já é do, digamos assim, do reteté, né, como eu que nasci na Assembleia de Deus, já recebi mensagens proféticas, como eu creio que muitos já receberam também. Eu
tentava entender no início como que dizia que Deus já te escolheu antes do ventre da sua mãe. Mas eu não nasci, não fui formado no ventre da minha mãe? Sim, eu fui formado no ventre da minha mãe, mas eu não fui criado no ventre da minha mãe, como você também não. Nós fomos criados lá por Deus, lá no início, né? Na Bíblia judaica diz lá em Bereshit, né? Que é o princípio, é o início, né? Então, lá que nós fomos criados. Por isso que diz na mensagem profética, normalmente, como sempre gostei de ouvir Rodolfo Abrantes, né? Ele cita as irmãs do Coque, né? Até na mudança de vida dele. E é justamente isso. As irmãs, referindo-se às irmãs da sua geração, né? Graças a Deus por elas. Minha avó, minha mãe. Então, justamente elas dizem, né? Tem o costume de dizer, e normalmente eu acredito que realmente é Deus mostrando justamente que Ele não nos criou à toa. Porque quando Deus te escolheu antes do fruto da sua mãe, não é modo de dizer, isso é verdade. Ele te criou por um propósito, para um propósito. Ele te criou para algo maior, né? Então nós devemos buscar conhecer isso. E eu acho tremendo isso, justamente esse cuidado de Deus. E a gente vê aqui, através da justificação, assim crendo na sua obra redentora na cruz, pela fé temos paz com esse Deus maravilhoso e podemos adentrar em suas portas. Com louvor, não tem mais muro de inimizade. Honra e ações de graças, porque nos aproximou dele mesmo pelo sacrifício do seu único filho. É um amor tremendo, né, queridos? Isso é amor de verdade. E a gente já passando para o tópico 3, diz: o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Para nos aproximarmos de Deus, é através do quê? Da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ela soa, como essa palavra soa aos seus ouvidos, ela é interessante. Lhe parece digna de critérios ou é algo que não lhe traz nenhum interesse? O modo como se encara as coisas sagradas é a chave da reconciliação. O modo profano despreza tudo que é Deus e se afasta do caminho. Quando alguém tem interesse pelas coisas santas, torna-se agradável a esse Deus. O que quer dizer com isso, essa pergunta aqui? Como essa palavra soa nos seus ouvidos, como essa palavra soa aos nossos ouvidos, como a palavra de Deus soa aos nossos ouvidos, como a palavra de Deus salta aos nossos olhos, né? Quando eu gosto realmente de estar envolvido nesse livro, tem pessoas que às vezes perguntam, né, a questão da Bíblia, o que é a Bíblia, por que a Bíblia e tal, qual é a relevância na vida de uma pessoa. Olha, no mínimo, ela é um manual, né? A gente vê aí que com base em cientistas trouxeram várias teorias através do quê? Através do conhecimento da Bíblia. Ela é uma fonte de conhecimento. Então nós dizemos ser cristãos, dizemos que não temos tempo de aprofundar nesse livro, dizemos que a vida é muito corrida, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada, né? E a gente vê que, como diz a palavra de Deus, né? O santo santifique-se mais ainda, né? E o pecador que peque mais ainda. Todos nós somos pecadores? Claro que somos pecadores. Infelizmente vivemos ainda nessa carne, né? Nesse que foi gerado no pecado. Mas nós somos criados em espírito. Nós somos espírito e habitamos no corpo carnal. Então, se nós entendemos isso, nós vamos viver buscando esse espírito, né? Fortalecer esse espírito. Desde quando eu era criança, meu pai dizia que
nós temos dois leões dentro de nós, né? Um leão que é a vontade da carne e outro leão que é a vontade do Espírito, né? Que nos leva mais perto de Deus. E esses dois leões precisam ser alimentados. Um leão eu alimento com carne, com vontades daqui desse mundo, com prazeres aqui desse mundo. E outro leão eu alimento com a palavra, jejum, oração, ou seja, com aquilo que me leva mais próximo de Deus. Ele dizia, Paulo não, né? Ele sempre me chama de Paulo Sérgio, nome completo, né? Então ele sempre fala, Paulo Sérgio, qual leão você está alimentando? Qual leão que você quer que vença? Né? E às vezes a gente não entende isso no início, mas a gente começar a alimentar esse leão que é nosso espírito, a gente vai ver como vai ser forte. Aí nós vamos entender aquela passagem que fala que a carne é fraca. Tem gente que coloca esse versículo de forma errada. Coloca esse versículo como, a carne é fraca, por isso que eu peco. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Está dizendo que nós devemos fortalecer nosso espírito. Uma vez o nosso espírito estando forte, nossa carne é fraca. Então, nossa carne sendo fraca, nosso espírito forte, eu vou vencer a carne. E é isso que esse versículo está dizendo. Sejamos fortes no espírito, tenhamos nosso espírito vivificado, nosso espírito fortalecido. Então nós poderíamos dizer que a carne é fraca, então eu consigo vencer o pecado, né? Em nome de Jesus eu vou vencer. Quando eu era adolescente, tinha não sei se ainda tem, mas tinha um movimento até da Igreja Católica que era PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou cometer aquele pecado que é tão difícil para mim. Por hoje eu não vou fazer aquilo de errado. Por hoje, né, apenas hoje, eu não vou fazer aquilo que eu sei que vai me afastar de Deus. Então eu venço isso hoje, né, PHN, por hoje não. Eu venço esse pecado hoje, eu venço essa força que me leva longe de onde eu quero chegar. Hoje, né, cada dia o seu mal. Ou seja, eu luto contra essas forças hoje. Não me preocupo com amanhã. Eu venço elas hoje. Amanhã é um novo dia, né? Então, mais uma vez, hoje eu venço. Ou seja, como até os alcoólatras anônimos, né? Eles contam, eles não dizem que são né? Eles dizem que estão libertos, eles estão livres daquilo há tantos dias. Porque cada dia o seu mal, né? Eles lutam cada dia. E a nossa vida é assim. Nós devemos vencer a cada dia, nós devemos ser melhor a cada dia, né? Então, voltando aqui, a gente vai ver justamente pela fé que nós nos reconciliamos com esse Deus. É pela fé que nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. É pela fé que nós restauramos as nossas vidas com a vida dele. Nós restauramos essa amizade. É pela fé. E é pela fé que nós temos paz com ele. Pra gente concluir, eu queria ver o que a gente falou no início ali, que Paulo era Saulo, né? Ele era um baita religioso. Ele foi criado por Gamaliel, ele foi ensinado por Gamaliel. E ele se tornou fariseu justamente por tremendo fariseu que era Gamaliel. Até a questão, no julgamento lá, que ele fala, esse povo aí tá fazendo, vocês estão dizendo que é errado, mas pensem um pouco. Se o que eles estão fazendo não é realmente de Deus, isso vai se acabar. Quantos falsos profetas já apareceram? Ou seja, não vai durar muito tempo. Agora, se o que eles estão falando é realmente de Deus, vocês não vão querer ir contra esse Deus, né? Então que a gente possa ter essa sabedoria, a gente possa ter esse discernimento que o que salva não é a religião, o que salva é Deus, né? E essa diferença entre a religião e o cristianismo, a religião e Deus
ser religioso é ruim? Eu digo que é perigoso. Por quê que ser religioso é perigoso? Eu devo ser zeloso? Sim. Só que os judeus, eles eram zelosos na obra de Deus e não viram, não reconheceram que Deus estava com eles através de seu Filho. Por quê? Muito zelosos com as leis de Deus, né? É bom ser zeloso? Sim, é muito bom ser zeloso. Porém, nós temos que ter a consciência do que é mais importante. Que nós não devemos deixar esse zelo, como que eu posso dizer assim, esses rituais, essas situações todas, né? Muitos vivem pela igreja, muitos vivem pelas suas convicções e não entendem o que realmente Deus está querendo nos mostrar. Com os judeus, eles tinham interesse em ser fiel ao seu Senhor, mas não sabiam que estavam no caminho errado. Como Paulo também, né? Ele era zeloso, ele era tremendamente zeloso por aquilo que ele acreditava. Ele era um baita fariseu. Isso era ruim? Não, não era ruim. Só que justamente isso fez ele fechar os olhos e não ver o que Deus queria mostrar para ele. Graças a Deus que teve misericórdia dele e mostrou para ele, né? Tanto que ele perseguia aqueles que seguiam o caminho, né? Que até então, até o início do ministério de Paulo ali, livro de Atos, a gente vai ver que não existiam os cristãos, né? Aqueles que seguiam o ensinamento de Jesus Cristo, os que seguiam o ensinamento de Yeshua HaMashiach, eles eram considerados uma seita. Uma seita, que seita era essa? O caminho, aqueles que acreditavam no caminho. Porque Jesus fala, né? Só o caminho, a verdade, a vida, né? Ele é o único caminho. E acreditavam justamente nos seguidores desse caminho, que era uma seita. Eles estavam profanando o templo, estavam profanando as leis de Moisés, estavam profanando. Só que justamente eles ficaram tão bitolados que não entenderam que aquilo que estava acontecendo na vida deles era um cumprimento da promessa de Deus para a vida deles. E eles não entenderam isso, não conseguiram ver isso, fecharam os olhos. Se a gente até for ver, a gente vai ver que foi o próprio Deus que fechou os olhos dos judeus para que nós, gentios, pudéssemos alcançar a misericórdia, né? Então, e Paulo, Deus teve misericórdia dele e mostrou para ele: Saulo, seguinte, ó, você está me seguindo, só que você está puro de coração, você realmente acredita que você está fazendo para mim. Por isso Deus mostrou para ele. Ele não estava com soberba, ele não estava fazendo aquilo para provar nada para ninguém. O que Saulo fazia era porque ele realmente acreditava que aquilo estava agradando a Deus. E Deus viu essa sinceridade no coração dele e mostrou para ele: Saulo, devido a essa sinceridade, eu vou te mostrar a realidade. Ou seja, isso traz um ensinamento tremendo para nós, pelo menos para a minha vida. Se eu for sincero realmente a Deus, se eu for, as minhas atitudes, o meu dizer, a minha forma de viver, for sincera a Deus, Ele vai me mostrar a realidade, aquilo que realmente agrada a Ele, aquilo que realmente me leva até Ele. Eu estava ouvindo o Theo Hayashi esses dias, não sei se foi ontem, e ele diz que nós não devemos separar o santo do cotidiano, né? Porque aquilo que eu faço no meu dia a dia traz santidade, aquilo que no dia a dia me leva a Deus, glorifica o nome de Deus. Até citou, né, um atleta. No dia a dia do atleta, ele vai glorificar a Deus. No dia a dia de um professor, ele pode glorificar o nome de Deus. Isso é ser santo, né? Durante o nosso dia a dia, é o que? É estarmos nos santificando, é termos esse compromisso, essa seriedade, esse compromisso de estarmos focados no que realmente importa, que é o que? Adorar, glorificar, que a nossa vida, que o meu dia a dia, aqueles que olhem para mim não me vejam, mas vejam a glória de Deus. Deus não vai descer na terra para manifestar a glória dele. Ele vai manifestar a glória dele através dos seus filhos. Foi por isso que ele nos
reaproximou dele, para que nós sejamos embaixadores dele aqui na terra, que através de nossas vidas nós vamos demonstrar quão bom é ter esse Deus como Pai, como é bom. Perdoa, eu me emociono bastante, fala forte comigo. Esse amor de Deus que eu sinto no meu dia a dia, quão grande é esse amor. Ele demonstra de várias formas esse amor por nós, e Ele não quer que esse amor seja apenas para nós. Ele quer que todos sintam e conheçam esse amor, pois todos são criaturas dele, e todos nós recebemos o direito de sermos filhos dele. Então Ele quer, a salvação é para todos, Ele quer que todos sejam salvos, e isso depende da gente, da nossa forma de viver, da nossa forma de agirmos no nosso dia a dia. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, na lição de hoje, que nós possamos realmente testificar desse amor, que nós possamos dizer que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e mostrar isso, mostrar que não existe mais esse muro da inimizade, pois Jesus derrubou, Jesus trouxe a amizade, trouxe a paz, e nós temos direito a esse acesso direto a Ele, através das nossas orações. A gente vai ler que Jesus disse que se nós estivermos no Pai, Ele estará em nós. Se nós o amarmos, nós estivermos na palavra dEle, Ele estará em nós. E tudo que a gente pedir, Ele nos dará. Então que a gente possa viver realmente como Ele nos ensinou. Que a gente possa viver focado no que realmente importa em nossas vidas. E que a gente possa trazer ao mundo esse amor de Deus. Que a gente possa emanar essa alegria, essa razão de viver. Que a gente possa trazer para o mundo como Deus é bom. E como é mal não estar próximo desse Deus. Cada vez que nós chegamos perto dele, nós o sentimos mais. Cada vez que a gente chega perto dele, ele não vai se afastar de nós. Pelo contrário, ele está de braços abertos a nos receber. E eu faço o convite. Se você quer sentir esse amor, se você quer sentir esse prazer, essa alegria que transcende todo entendimento, que é maior do que tudo que eu posso explicar aqui, que é só sentindo, para ter uma ideia, faça um voto com Deus, aceite Jesus como seu Salvador. Basta você se chegar a Ele, Ele está pronto a receber. Não quer dizer que você não vai ter mais dificuldades, não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Só que Ele te garante uma coisa, que por maior dificuldade que você passa, você vai vencer. Porque Ele já venceu. Você estando nele, você é mais que vencedor. Não vou dizer que eu não passo por aflições, eu não passo por dificuldades. Mas a diferença que eu trago na minha vida é que todas essas dificuldades vieram para ser vencidas. Todas essas dificuldades vieram para glorificar e exaltar o nome de Deus, para mostrar no futuro como Ele é poderoso. E é isso, pessoal. Peço perdão por estar com a voz embargada. Mas é isso. Que nós possamos sentir essa paz, que nós possamos sentir esse amor que superabundou tudo, essa graça que superabundou, diz a graça que superabundou todo e qualquer pecado, todo e qualquer mal, essa graça maravilhosa que Deus nos deu acesso, que não é a graça, que nós devemos entender que não é a graça
após o pecado, ela não tem a força apenas após o pecado, mas a maior força que ela nos dá é justamente de vencer esse pecado. Amém? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, tenham dias maravilhosos e que Deus possa ser glorificado através da vida de vocês. É isso. Abraço, fica com Deus, até mais.